Oi, pessoal. Estamos chegando aí já para nossa live de hoje da série Transformadas. E eu tenho feito aqui algumas lives, né, com algumas pessoas nesse tempo agora que a gente está vivendo, que é um tempo naturalmente de transformação. Nós estamos nos transformando em várias coisas, em várias áreas da nossa vida. E a questão é se nós estamos nos transformando para bem, né? Para melhor ou para pior. Então a intenção dessa série de live que eu estou fazendo, de lives, é mostrar para vocês, trazendo convidados que falam a respeito de transformação, né? A última nós fizemos com a Cris Borg, e ela pôde falar um pouquinho a respeito da transformação no esporte, na vida espiritual dela, como isso tem ajudado ela nesse momento de pandemia. E todas as outras, as minhas outras convidadas, né, que tem falado a respeito disso. E daqui a pouquinho eu vou estar chamando, então, a minha convidada, que é uma mulher incrível, né, uma profissional, uma mãe, uma esposa. Ela exerce várias funções e certamente ela tem muita propriedade para falar para nós a respeito de transformação. Então, eu quero dizer para vocês que se você estiver gostando do assunto, manda lá o aviãozinho para quem você acha que precisa ouvir a respeito disso, né? Para que a gente possa daí estar compartilhando com mais pessoas a respeito desse assunto, tá bom? Então eu vou chamar minha convidada. Vamos lá. Então, não esquece, se você está gostando, manda o aviãozinho para as pessoas que você acha que realmente possa precisar ouvir esse tema. Raquel? Pois é, cadê eu? A tua voz já chegou aqui, só falta a tua imagem. Peraí, deixa eu ver. Tô tentando. Tá, Ah, tranquilo. vamos ver. Eu vou sair de novo e entrar de novo, porque eu não sei por que que não tá aparecendo. Eu tô Tá bom, aí. tá bom. A tua voz tá aqui, tá sim, tá presente. Então, vamos lá. Eu vou chamá-la novamente. Olha lá. Agora, Ah! deixa eu só melhorar um pouco aqui a luz. Isso aí eu apareci. Nossa, que linda! Seja bem-vinda, Ei, minha amiga querida. ei, meninas! Ei, vocês! Sejam bem-vindas! Isso mesmo. Então, chegou o dia. Chegou, Raquel, e eu tô super curiosa para saber sobre o que você vai falar a respeito de transformação, em que área que você vai estar falando para nós, né? Até eu estava conversando hoje com uma pessoa e ela estava lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Falando a respeito da prevenção ao suicídio e tantas pessoas, né, que estão passando por tanta dificuldade, principalmente nesse momento. Mas eu não sei se é esse o tema que você vai falar. Eu só entrei no assunto Não, porque... eu meditei num tema generalizado, que é transformação, porque assim, Ótimo. transformação fica uma coisa assim tão genérica, né? Por exemplo, a gente conversa e fala assim, ah, minha vida foi transformada quando eu encontrei Jesus. Eu falo assim, mas ninguém é transformado imediatamente. Não.
É Quando a gente verdade. fala que a minha vida foi transformada quando eu aceitei Jesus, a gente está falando de transformação nos valores, Sim. né? Então, eu quero falar um pouco sobre transformação de fato, Então, que tá não com é você. imediato, que não é imediato, é Sim. um processo, É um né? processo. E nós estamos num processo de mudança muito grande, né, Raquel? Desde Exatamente. março aí nós estamos vivendo muitos desafios a respeito de transformações, de mudanças e O próprio consequências. mundo, né? Exatamente. O próprio mundo, o comércio, o trabalho, está tudo sendo transformado. O trabalho, o emprego está acabando, o trabalho está ficando. Quem tem serviço para dar, ele não está desempregado. É verdade. Bem isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar aí. Então é isso que eu queria falar, né? Primeiro que transformação não é algo imediato, né? Quando a gente fala minha vida foi transformada no dia que eu aceitei Jesus, a gente sabe, né, que tipo assim, quando a gente aceita Jesus, a gente olha as árvores de outra cor, É o verdade. mundo tem outra cor, É tudo verdade. muda, os seus valores mudam, então isso é uma transformação de mente, é uma metanoia. Mas você Uhum. vai construir a sua transformação, porque quando a gente converte, a gente vem de um processo inverso, né? Eu falo, eu sempre, quando eu vou pregar o evangelho assim, para alguém para aceitar Jesus, eu falo que a coisa mais linda que Jesus faz na nossa vida é nos libertar para que nós possamos voltar a ser quem a gente era. É verdade. Porque a gente é muito machucado, muito rejeitado no mundo, a gente tem que se dobrar para ser aceito na sociedade. Então, você entra no grupinho, você começa a mexer com droga, uma coisa que você era contra a droga, você começa a mexer porque você quer ser aceito, e de repente você começa a aceitar coisas que você jamais aceitaria, e você vai moldando o seu caráter, a sua cultura, para você ser aceito no mundo que não tem Deus. É verdade. E quando você converte, você entra nesse processo de desconstrução. Então, falando sobre transformação, eu estava pensando o que é transformação. Então, tem quatro tópicos que eu estudei, eu chamo de 3Ds e um E. Uhum. Que é a dificuldade, né? Todos Tá. eles são processos. A dificuldade, a desconstrução, a Uhum. dor e o enfrentamento. Então, Tá. são vários processos que a gente pode passar que pode o transformar. Por exemplo, a gente está passando por esse processo agora de isolamento, uma coisa totalmente diferente que a gente nunca viveu. Você pode também não sair dessa a mesma quando você entrou. Se Exatamente. você ficar sempre reclamando das coisas e não ver esperança no fim do túnel, A né? mesma ou até pior, né, Raquel? Ou até pior. E eu ouço falar muito assim, para mim é o oposto, né? Tipo assim, você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É muito comum a gente ouvir essa questão da procrastinação. Mas para pessoas como eu, que sou ansiosa, para mim é o oposto. Aham. Eu tenho que aprender a deixar para amanhã o que eu posso fazer amanhã. Porque eu tenho a minha personalidade ela é tão ansiosa que se eu absorver esse tipo de cobrança de não deixar para amanhã, eu adoeço. Entendi. E tem muitas pessoas que estão passando por esse processo agora, que elas estão entrando até pensando em suicídio, não estão aguentando, porque a tendência é a gente se cobrar mais. Uhum. Não, nós estamos isolados, tem gente que está trabalhando mais em casa do que trabalharia fora. É verdade. Bem Então isso. a gente tem que viver como se a gente não tivesse no isolamento, né? A gente tem que viver, acordar, aprontar, arrumar, orar, fazer as coisas que você gostaria de fazer, mas você não pode se cobrar muito também, porque você não vai aguentar essa carga. É verdade. É O verdade. que mudou nessa questão é a criatividade. Como Uhum. que você vai viver esse tempo diferenciado? É a criatividade de cada um, né? Uhum. Como que você vai organizar o seu tempo? É isso que vai mudar.
Então, falando sobre essa transformação, esses 4 tópicos, vamos começar agora primeiro da dificuldade. Em cada um deles eu vou contar um trecho, uma história para vocês entenderem. A dificuldade tem muito a ver com o que acontece com uma borboleta, né? Porque a borboleta, o que é a borboleta? A borboleta é um lagarto que ficou preso num casulo. Sim. E depois que passou pelo processo, desenvolveu e ficou preso, sufocado, saiu e voou. E você tentar ajudar esse processo da borboleta e da coitada da borboleta, ela está sofrendo, ela está exprimida, aquela lagarta, eu vou cortar para poder ajudar ela. Sim. Se você faz isso, o que acontece? Mata ela. A borboleta não voa. Porque o processo dela estar apertada ali, ela vai aprender, é um processo que ela vai aprender a voar. Sim. Não sei se você sabe, quando ela mexe assim, ó, ela está aprendendo a voar. Não sabia. Quando ela está pronta, ela vai voar. Se você cortar, ela não vai saber voar. Você acaba matando o propósito dela, vamos colocar Acaba matando o propósito. Então, tudo tem um tempo. Então, às vezes, a gente não entende as dificuldades, mas depois que a dificuldade passa, você entende o propósito. Sim. É o que acontece quando uma pessoa passa pelos vales e sobe a montanha. Na hora que chega lá em cima, é que ela entende. Ah, agora entendi o que é os vales, porque você tem uma visão do todo, né? Do total, né? E a questão da dificuldade é a mesma dessa da borboleta, é a mesma dificuldade que as tartarugas passam, né? As tartarugas também não podem ser ajudadas. Aquelas pequenininhas, a gente fica com dó, fica querendo ajudar e pegar e colocar lá direto no mar, né? Mas aquele processo que a tartaruga anda na areia até lá, é o processo que ela está aprendendo a nadar, que ela vai sobreviver aos predadores em alto mar. Olha só. Então, se você pega e fica com dó e corta o processo da tartaruga, você está matando aquela tartaruga. Sim. Tremendo. Então, a dificuldade é um dos propósitos de transformação, né? Tem um verbo que eles falam do Buda, uma frase de Buda que fala o seguinte, assim, o mais importante da viagem é a viagem, não é chegar lá. É verdade. Porque esse processo é que te ensina muita coisa, né? Eu lembro que eu tinha uma cunhada que ela teve câncer. E ela ficou apavorada, né? E ela era uma pessoa assim, muito difícil. E eu falei com ela, eu falei, olha, se você não aproveitar a situação que você está passando como câncer e mudar, você não vai fazer valer a pena todo o processo que você está passando. Porque câncer Deus cura. Mas a sua mudança de personalidade só você pode fazer. Né? Então, as dificuldades elas devem servir para transformar a gente naquilo que a gente precisa mudar. Né? E o outro D, esse é o primeiro D, da dificuldade. O outro D é da desconstrução. Tá? Em 2 Reis 5, que conta a história de Naamã. Você lembra de Naamã? Naamã era um general cheio de medalha, um cara cheio de vitórias, até contra Israel mesmo, né? Era um comandante do rei da Síria, só que ele estava cheio de lepra. E aí aquela escrava israelita que tinha sido levada à guerra para cuidar da casa dele, né? Fala com ele para ele ir lá atrás do profeta de Israel que curaria. Só que esse processo da cura de Naamã, ele passa por um processo de desconstrução tão grande, porque Naamã, ele estava num processo de insensibilidade por causa do orgulho. Ele tinha orgulho das vitórias dele.
E quando você percebe o processo que ele passou para desconstruir o orgulho, foi as humilhações que ele passou. Porque Sim, ele chega na casa de Israel, chega lá em Israel, a primeira coisa que acontece, o profeta não vai ver ele. Ele está acostumado a todo mundo procurar ele, ele tinha fama, sim, entende? exatamente. E De o ser profeta servido, né? nem recebeu ele, mandou um moço, vai lá e fala com ele para mergulhar no rio. Eu falei, como assim? Eu sou comandante, chego aqui, o cara nem me recebe na porta, ainda manda mergulhar nesse riozinho. E aí os servos dele, que estão acostumados a receber ordem dele, dá um conselho para ele. Falou assim, Senhor, você, o que custa você mergulhar aí 7 vezes? Você está acostumado com tantas coisas. É outro processo de humilhação, receber ordem dos seus servos. Dos seus liderados. Então, dos seus liderados. Então, ele vai passando por esse processo de desconstrução. E às vezes a gente não entende muitas humilhações que a gente passa, o processo, sabe aquela coisa que você converte, aí você se acha querido por Deus, você se acha amado por Deus, aí você vai na igreja, tem um profeta, e você fala, Deus vai falar comigo. Aí vai todo mundo na frente, o profeta fala com todo mundo, chega na sua vez, ele pula. Você. Você já viu isso? Chega na sua vez, ele pula. Ele não fala com você. Aham, Aí você vai no mover, tá todo mundo caindo, tá sendo arrebatado, chega a sua vez, você não é arrebatado. é verdade. Todo mundo recebe batismo físico, você não recebe. Esse é um processo de desconstrução. Não é que Deus não está te amando, é que Deus está te amando. Ele Sim. está trabalhando na desconstrução do mimo que você às vezes tem, se acha tão especial acima dos outros, que Deus precisa te tratar dessa forma, Sim. né? E Naamã foi assim, ele teve que ser desconstruído do orgulho para poder, não só ele foi curado, né? E você vê que na hora que ele cura, ele recebe aquela pele, eu falo que é melhor tratamento de pele que toda mulher quer é a pele de bebê, né? Nem O fala. segredo é aí, a humilhação, ó. Olha, Vamos Raquel, você deu mergulhar uma no boa rio, ideia. né? Vamos ver. Quem diria, né? Mas ele É passa por aquele verdade. processo e no final de tudo, eu não sei se você percebe, ele nem fala da doença. Ele começa a falar da maravilha do Deus de Israel. Ele Amém. se converte. E o fato dele se converter ao Deus de Israel se tornou mais importante do que a cura. Do que o processo. Então, às vezes, Deus usa situações na sua vida para desconstruir coisas que estão erradas na sua vida, mentalidade que foi colocada, às vezes na família, às vezes nos filhos. E quando você não entende, quando você chega lá no fim, você entende. Ah, agora eu entendi. Deus Uhum. queria mostrar as maravilhas do reino dele, né? Aí a Uhum. gente é transformado, né? Sim. Então, assim, basicamente, mais um tipo de transformação que a gente Então, passa pelo processo. então, primeiro é dificuldade, o segundo Primeiro ver, três ver. desconstrução. É. E o Primeiro próximo, dificuldade, o segundo desconstrução. desconstrução. Segunda, Reis 5. O Uhum. terceiro, de dor. Hum. Dor. Dor dói, né? Muito. E E o, e muitas o vezes nós não queremos, né? Nós fugimos da dor a qualquer custo, é, né, Raquel? que dói, né? Uhum. Mas crescer dói. Sim. A dor, ele tem um propósito de sinalizar algo que está errado na sua vida, né? As piores doenças do ser humano, elas não têm dor. Por isso que elas são perigosas, são silenciosas. Sim. Que é a diabetes, o câncer, Uhum. né? Quando tá doendo é porque já está tomado, mas não dói. Então, a dor tem o propósito de sinalizar que existe algo errado na sua vida. Então, Sim. Deus quer te transformar através da dor. E eu acho que uma das figuras mais lindas da dor, da transformação através da dor, é a pérola.
né? Uhum. Que a pérola ela é um grãozinho de areia que entrou na madrepérola, né? Aquela concha que tem A um ostrinha, eles já né? me amada a ostra, entra na Uhum. ostra e ela fere, vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo e de repente se transforma numa pedra preciosa, né? Então é resiliência, né? Aquela dor que você passa, mas que você sai melhor, você só entende depois que você sai, né? Uhum. E aí tem muitos casos de pessoas que passaram por um processo de perda, de dor de câncer e transformaram aquilo ali no ministério de ajudar outras pessoas, Uhum. né? Não existe nada melhor do que trabalhar a empatia, a compaixão pelo outro quando você passa pela dor. É É verdade. totalmente diferente, por exemplo, eu falar com alguém, por exemplo, que perdeu o filho, falar, olha, Deus vai te dar graça, você vai vencer isso, eu sinto muito. E se eu tive essa dor na minha vida, eu não vou falar só com palavras, eu vou Claro, falar com autoridade, verdade. né? Uhum. Então, a dor, ela também, ela não só te transforma em algo precioso, mas vai te dar autoridade para você agir com o coração. Uhum. A Uhum. dor te faz você agir com o coração, né? Eu até pus hoje uma frase da Eleanor Roosevelt, a esposa do Roosevelt, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, que ela fala o seguinte: quando você for tratar de você, você usa a mente, né? Você pode se cobrar, mas quando você for tratar dos outros, você tem que tratar com o coração, né? Sim. Então a dor ela tem esse papel de fazer você agir com coração, com empatia, agir com misericórdia, né? Porque misericórdia significa isso, né? Colocar o coração nas misérias do outro, né? Então, esse é o terceiro D, a dor. Então, dificuldade, Dificuldade, desconstrução desconstrução e e a dor. dor. Tá. Isso. Pessoal, se você está gostando desse tema e está falando e você lembrou de alguém, manda um aviãozinho para essa pessoa ouvir essa palavra tremenda que a gente está ouvindo agora. Tá aqui a Marta falando que ela passou por esse processo de perda do filho. E você provavelmente transformou isso você deve estar ajudando muita gente, né, Marta? Uhum, Porque não é fácil. Eu falo que quem perde o filho, eu falo isso muito com a Isla. Isla, uhum, você tá amputada, porque filho é parte da gente, né? Então, quando uma mãe perde o filho, ela tem que adaptar a vida dela, né? Sem o filho. Então, acaba ajudando outras mães que perderam filho a lidar com aquela situação de transformar a dor no processo de chegar ao ponto de lembrar só dos tempos bons que o filho deixou aqui, né? Das lembranças boas, né? Não da dor, né? sim. E o outro é E. São E, 3D e um E, que é o enfrentamento. O enfrentamento, eu peguei aquela parte de Êxodo 4, de 1 a 5. Aquela parte de Moisés, quando Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, se eu for lá em Faraó, eu vou falar que. Como que eu vou falar quem foi que me enviou? Como eles vão acreditar que o Senhor foi o Senhor que me enviou? Então Deus fala com Moisés assim: falou, olha, Moisés, o negócio é o seguinte. Tá olhando essa vara que tá na sua mão? Joga no chão. Aí a vara se tornou em cobra. Agora pega pela cauda. E ele, com medo, primeiro ele fugiu, né? Da cobra com medo. Ele falou: pega pela cauda. E ele pegou pela cauda e se transformou em vara. Então Deus falou assim. Depois mandou ele colocar a mão e a mão se transformou em lepra, depois curou. Mas ele quis dizer o seguinte:
É com este Deus que você vai mostrar que sou eu que estou falando. O que que Deus quis dizer ali para Moisés? Moisés, não é eles que têm que saber que fui eu. É você que tem que saber que fui eu que te vi. Porque Exatamente. eu te transformei. Cobra, serpente, era o símbolo do Egito. E Moisés estava ferido por causa do passado dele lá no Egito. Quando Uhum. ele feriu um egípcio. Quando ele matou o egípcio. E ele estava fugindo do Egito há muito tempo. E o que, que Deus queria ensinar para ele? Olha, eu quero que você se vulnerabilize no seu passado. Eu quero que você cure o seu passado. Eu quero que você pegue pela cauda, não é nem pela cabeça, pela cauda. Se vulnerabilize. Porque eu vou transformar a sua dor, o seu fracasso, o seu medo em autoridade. Porque a vara se tornou, aquele cajado se tornou o representante da autoridade de que ele tinha vencido aquilo ali. Sim. E a partir dali, nunca mais Moisés deixou aquela vara. Ó, oh, gente, esse cachorro não é daqui não, que não tem cachorro. Não, é aqui sim. Ela estava quietinha. Vem aqui comigo. Rápido. Bonitinha. Para não atrapalhar. É que ela escutou um barulhinho. Pronto. E a Pode ser. partir dali, Moisés nunca deixou aquele cajado. Uhum. Todos os milagres que ele fez foi com o cajado. Ele bateu na pedra, a pedra jorrou água. Abriu o Ele mar. apontou para o mar abriu. Todos os milagres foram feitos pelo cajado. E ali Deus estava ensinando para Moisés o seguinte, falou assim, Moisés, é você que precisa saber que sou eu que estou te enviando, não é eles não. Eu vou fazer maravilha, é no processo que você passou de enfrentar o seu medo, que é o enfrentamento. Esse enfrentamento que transformou Moisés num cara que ele era ele tinha um ímpeto, assim, né? Ele tinha. Porque quando ele matou o egípcio, ele foi na raiva dele, na ira. Foi no Depois impulso. daquilo, no impulso, depois daquilo que Deus tocou nele, ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Verdade. Nunca houve um homem mais manso do que Moisés. Que lindo Então, isso, né, Raquel? Deus demais, transforma até o nosso temperamento, né? transforma. Só que a gente tem que passar pelo processo, Claro. né? E ele passou por esse processo, né? Ele ficou lá isolado. É lógico que teve um tempo que ele teve que se afastar do Egito para poder desconstruir. Você vê que Moisés, na verdade, passou por todos os processos de transformação, né? Sim. Ele passou pelo processo da dificuldade, da dor, da desconstrução e do enfrentamento. Olha só. Tremendo. Então, quando você enfrenta o seu medo, né, que assim, é lógico que isso daí, gente, enfrentar o seu medo, você tem que ir com Deus. Você não vai sem Deus. Você vai enfrentar com Deus. Deus mandou você enfrentar, você enfrenta, né? Samuel falou com Saul sobre isso, né? Porque Saul não queria esperar Samuel chegar, então ele matou lá os bois e fez o sacrifício para Deus, sem esperar que o ministério sacerdotal fizesse aquilo. Sim. E Samuel falou com ele, falou, olha, melhor obedecer do que se sacrificar. Eu falo que todo esse processo tem que ser passado na obediência de Deus. Porque cada um tem seu tempo. Aquilo que eu estava falando, né? Para mim, ouvir essa questão da procrastinação, né? É lógico, procrastinação não é bom para ninguém. Mas eu ouvi uma palavra, você não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, para mim faz muito mal. Porque eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa. E eu preciso aprender a entregar para Deus, entregar o dia de amanhã para Deus. Então, cada pessoa vai ter um processo, cada pessoa vai ter um tempo, né? Raquel, o que eu vejo bem importante nisso que você está falando é a questão de nós nos conhecermos, né? Nos autoconhecermos.
Porque quando a gente se conhece, então a gente se submete muito mais fácil, né? Naquelas coisas que acabam sendo fortalezas do nosso interior. Então, o fato, por exemplo, como você citou agora, essa questão que você sabe que você é ansiosa. Então, essa palavra para você, em vez Para mim faz de mal, ajudar, vai te fazer atrapalhar. mal, né? Mas É, por quê? Porque você se conhece. Você sabe que isso exatamente. pega para você, né? É, é. E todo o processo de transformação, primeiro, ele começa em você, primeiro, querer, né? A gente tem E que é querer. pessoal, né? Exatamente. O Muito processo é individual. pessoal. Isso. E depois se conhecer, né? Se deixar olhar para dentro de nós, como você É, falou. é. Ali no enfrentamento de Moisés, na verdade, nada mais foi para ele do que ele olhar para ele mesmo, né? E Se ver enxergar ali. isso, exatamente, se enxergar. Com certeza, né? Eu vejo assim, até o processo de conversão de todos nós, a gente passa por um processo um pouco parecido, todos nós, que a gente converte, a gente muda de valores, a gente muda de mentalidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é se afastar dos amigos que fazem mal pra gente. Porque você tem que se afastar da roda dos escarnecedores. Você não Isso, está preparado, eles vão ser influenciar a sua vida. E isso. depois que você está afastado e você se arma com a palavra, se fortalece, aí você pode voltar e pregar o evangelho. E Uhum. tem muita gente eu tenho que ganhar os meus amigos, eu tenho que continuar. Gente, porque às vezes alguém fala assim, mas quando eu converti, eu deixei todos os meus amigos. Deve ter deixado. Tem um processo que a gente precisa se santificar, se separar, para depois voltar e fortalecer, senão a gente não aguenta. A gente Porque acaba sendo senão você, em vez de influenciar, você acaba sendo influenciado. influenciado. É. Então, Isso tem mesmo. alguns processos que são semelhantes. Agora, esse processo da transformação, com cada um, Deus vai fazer algo bem personalizado, no tempo da pessoa. Tem gente que vai ser muito devagarzinho, tem gente que vai ser mais apressado, né? Tem gente que está mais preparado. Eu até falo, como a gente trabalha muito com libertação, aí o pessoal pergunta assim, mas como que é o processo de libertação? Ele é assim, você faz libertação em tudo, aí você está livre? Eu falei, não, nunca, nunca. A libertação, ela é um processo na sua vida. Eu falo que a libertação é como se fosse um espelho que você está de longe e você enxerga as manchas maiores de longe. Mas à medida que você vai chegando próximo ao espelho, você vai vendo outras manchas que você não veria na distância que você estava. Até você ver aquelas pequenininhas. Aí você vai limpando. O processo de transformação é um pouco parecido com isso, né? Exatamente. Deus trata você com a coisa grande, que está claro para você, porque o processo de transformação também é um autoconhecimento. Claro. Como que Deus vai te convencer de alguma coisa que você acha que você não é? Uhum. Né? É verdade. Então, é o Até processo. porque, Raquel, nós tivemos anos carregando uma bagagem. E você não consegue, como você abriu aqui falando, não é da noite para o dia. Né? É Não. um processo. Esses dias eu até ministrei essa palavra na igreja, que está em 2 Coríntios 3,18, né? Que o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, é aos poucos. Deus vai fazendo a obra em nós. Porque É, ele nos conhece, ele sabe o que a gente aguenta, né? que a gente aguenta, exatamente. Nós somos uma construção, né? Quando Uhum. Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, é algo paradoxo, porque o reino de Deus, ele são os princípios de Jesus. E ele está sendo construído em nós, e nós também construímos ele aqui na terra, com os nossos ministérios, nosso chamado, nossa profissão, né? Cada um exerce um sacerdócio aqui na terra que está implantando os princípios do reino. Mas o reino também está dentro de nós. Por isso que a gente precisa interiorizar para que a gente possa implantar ele aqui na terra, né? Uhum. Então, essa construção, a gente até fala assim, qual que é o ponto que a gente está pronto, por exemplo, para poder pregar o evangelho?
Falou, olha, como que a gente vai saber que a gente está totalmente santo, perfeito? Perfeito é o que você, que foi te revelado através da palavra e você está vivendo. Se Deus hoje revelou para você que você é uma pessoa que tem problema com mentira, e você se arrependeu, pediu perdão para as pessoas que você mentia, então hoje você está vivendo a perfeição. Então é dia após dia. Isso é transformação. Cada vez que você obedece a Deus aquilo que Ele te revelou, você está sendo santo. Entendeu? E a perfeição de Cristo, de ser como Ele é a medida da obediência. Né? Por isso é tão importante meditar na palavra todo dia. Porque cada dia que você lê, não é, gente, não é ler muita palavra, é ser constante. A constância na palavra é muito mais importante do que a quantidade que você lê hoje e amanhã você não lê nada. Exato. Se você lê um pouco hoje, lê um pouco amanhã, lê um pouco depois, e você obedece esse pouco que você leu e orou, e o Espírito Santo te revelou, você está num processo de crescimento. Tremendo. E sabe como que a gente vê o crescimento? De repente, quando vem as dificuldades. Você está lendo, medita, ora, obedece. Lê, medita, ora, obedece. Aí, de repente, vem uma luta. Acabou o dinheiro. E, de repente, você age totalmente diferente do que você agiria antigamente. Falei, peraí, alguma coisa mudou em mim. Porque se fosse tempo atrás, eu estava desesperada por falta de dinheiro. Mas eu estou sentindo paz. Eu estou dizendo, tá tudo bem. Deus vai suprir. É assim que a gente vê o crescimento. Então, gente, o crescimento ele vem com ler a palavra, com obedecer a palavra, mas você só vai entender a quantidade do crescimento quando vem as dificuldades, que você age de uma maneira totalmente diferente. É assim que você vê a sua transformação. Tremendo. Isso mesmo. Né? A gente ainda tem um tempinho e acabou? Eram os 3Ds. Era em quatro. 3Ds e um E. Isso. Já decorou? Eu já. Dificuldade, desconstrução, dor e enfrentamento. Aí dá para vocês levarem para a vida de vocês algo prático, né? Algo prático, transformação. Sim. Você sabe que eu tenho aberto sempre as lives a respeito desse tema com o versículo que virou palavra rema para mim, né? Que é Romanos 12:2, né? Adoro. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso mesmo. E tudo começa na mente, né? Quando você posiciona na mente, aí as atitudes elas vão junto. Elas vão junto. A mente ela é o pilar. Raquel, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo ou que conhecem alguém, né, que está passando agora por um momento de depressão, né? Como que ela pode fazer para sair dessa crise agora, nesse momento, sabe? Qual seria o conselho que você deixaria hoje para as pessoas? Para a gente tirar uma pessoa que está no quadro de depressão, a gente tem que tirar ela de casa. Não fique em casa. Tem que tirar de casa. Vai com a máscara, mas anda com essa pessoa. Às vezes, né, você sabe que as pessoas, às vezes, elas não precisam muito de palavras. Se você sair, outro dia uma pessoa me telefonou, eu preciso sair, vamos tomar um cafezinho? Vão. Às vezes sair para andar no parque, estar junto com ela, mas ela precisa sair do lugar que faz ela se sentir presa. Porque a depressão, ela é alimentada no escuro e no ambiente fechado.
Por isso que você precisa tirar ela do ambiente fechado para um ambiente de luz. Eu não sabia disso, mas assim, eu descobri que uma coisa que o Espírito Santo fala muito comigo é quando eu ando no parque. Uhum. Toda vez que eu ando, Deus fala comigo, é tremendo. Mas eu fiquei sabendo que ver verde faz bem para a saúde da gente. Ver o verde, porque o nosso organismo precisa não só do sol, mas precisa do verde. Então, você sair para fora, você vê a natureza. A natureza fala, a criação de Deus, ela fala. Os Salmos fala que a natureza espera com expectativa a volta do Senhor. Então, tira essa pessoa de onde ela está, leva ela para tomar um cafezinho, andar no parque, não precisa de muita coisa não. Às vezes você não precisa falar nada, você só precisa estar com ela. Aí você ora por ela. Isso vai fazer muita diferença na vida da pessoa. Você sabe, Raquel, que eu tive uma experiência com a depressão quando a minha última filha nasceu. Eu tive uma depressão pós-parto seríssima, que eu achei que eu ia sair da casinha mesmo. E, e isso que você está falando, por exemplo, de sair com a pessoa, eu lembro que eu chorava muito, eu só chorava e não me alimentava e tinha no meu coração a vontade de morrer. Não, eu não sabia explicar porque eu não tinha motivos, né? Eu estava com uma criança É recém-nascida. pior, né? Porque se você tem motivo, você fala Então, motivo. e era claro que no meu caso foi uma coisa química, né? O médico me explicou que eu estava com meus hormônios lá em cima e quando a bebê nasceu, despencou tudo, então eu precisei fazer uma reposição. E quando eu fiz essa reposição, eu melhorei, mas eu levei ainda uns 15 dias para sair da crise. Mas eu lembro que o Alberto me colocava no carro e saía passear comigo. E podia estar o sol mais lindo que fosse, eu só via o dia cinza. Eu dizia para ele, nossa, Pois. como tá cinza o dia hoje. Ele falava para mim, Vânia, eu não acredito que você não tá vendo o sol. Eu não conseguia ver o sol. Eu via o dia cinza. E isso a depressão faz com a gente, né? É, é. Então, isso que você falou, e assim, tinha horas que eu não queria ouvir nada, eu só queria sair, eu só queria andar de carro, eu queria olhar as coisas, né? E assim foi, depois com a medicação, como eu falei, no meu caso era alguma coisa química, né? Mas eu passei por isso. E eu sei que é terrível a depressão. É terrível mesmo. Então você Porque consegue ajudar muitas pessoas, né? assim, por ter passado, como você É, falou, né? é. Existe essa empatia, essa É. questão de que você sabe Você exatamente o que a não pessoa está julga passando. quem está em depressão, né? Não, não, não. Isso é muito Então, importante, a pessoa se sentir amada e não julgada, né? é. E eu queria que você fizesse uma oração, então, agora, né? Por todos que estão nos ouvindo e talvez tenham pessoas que estejam passando por isso agora, né? Que o Senhor Jesus possa alcançá-las, Amém. como nos alcançou e mudou a nossa história, né? Senhor Deus, eu quero colocar todas as pessoas que estão ouvindo e que têm passado por dificuldade ou conhece alguém que está passando por dificuldade emocional, seja no casamento, seja com os filhos, seja na saúde, seja em alguma perda, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor se importa com essa dor. Eu oro, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudá-las, essas pessoas, que o Senhor possa dar sabedoria, conselho do alto, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor possa curar, Senhor Deus, que o Senhor possa tirar, que o Senhor possa virar os olhos dessas pessoas para que possam enxergar esperança no futuro, para que possa enxergar o futuro, Senhor Deus. Que elas não parem no tempo, nem olhem para o passado, nem para a sua dor, mas possam ter esperança no futuro e que nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha querida. Que bom Amém. essa Obrigada pelo conversa. convite. Imagina, eu tenho certeza que nos ajudou muito, porque para mim foi extremamente edificante. Eu não vou esquecer
essas palavrinhas aí que você trouxe, né? Os 3Ds e um E, e que realmente a gente possa pôr em prática nesse momento, né? O meu intuito, Raquel, é poder estar ajudando as pessoas neste momento de dificuldade, nesse momento de... Muitas vezes a gente não consegue nem ver a saída, né? Nós não temos um prazo, nós não temos um tempo, tá tudo nas mãos de Deus. Agora eu queria só falar sobre isso, que as pessoas não têm tido esperança, não veem futuro. Eu queria dizer o seguinte, e isso que a gente está passando de uma certa forma, um plano diabólico. Mas você já viu quando Deus dá rasteiro no diabo? Uhum. Deus vai dar uma rasteira no diabo. Por quê? Amém. Porque o mundo inteiro está entrando no sabático. Qual que é o propósito do sabático? É trazer maior produção. Verdade. Ano que vem nós vamos ver o fruto desse sabático. Amém. O avivamento. Amém. Muitas vidas, muitas pessoas curadas, muitas famílias restauradas. Amém. Eu profetizo isso, porque eu creio de todo o meu coração. O diabo está intentando alguma coisa, mas o plano de Deus é muito maior. Amém. A terra vai produzir frutos para a glória de Deus. Amém. Que palavra profética linda. Amém. É isso mesmo. Eu tenho falado isso desde o começo desse ano. Eu tenho ouvido, por exemplo, muitas pessoas dizerem que esse ano de 2020 é um ano perdido. E desde que começou esse ano, eu tenho declarado sobre a minha vida que esse ano vai ser um marco na minha vida, na minha vida espiritual. E vou te dizer, Raquel, tem sido, tá? Amém. Tem sido um tempo muito precioso, porque esse tempo que eu tenho passado em casa tem sido um tempo que eu tenho voltado totalmente para Deus e eu tenho tido experiências maravilhosas com Ele. Então, eu creio que muitos de nós vão sair desse período, desse processo, num novo nível. Né? Amém. E esse nível vai fazer com que nós possamos colher os frutos, né, que vão saltar para a eternidade. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Minha amiga querida, obrigada. Que Deus te abençoe. Amei a tua palavra, viu? Eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram também, porque eu estava sem óculos aqui, eu não conseguia ver. Mas eu tenho certeza que foi uma bênção, Raquel. Deus te abençoe, te retribua, tá bom? Amém. Salva a live. Um beijo. Vou colocar no IGTV. Pode deixar. Beijo, tchau, querida. Deus te abençoe.